Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Meus irmãos, nós vamos refletir hoje sobre uma temática interessante que é alimentos da alma. Quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando de algo muito importante na nossa vida. Tanto a alimentação física quanto a alimentação mental. Começando pela alimentação física, nós percebemos que nós podemos escolher os alimentos que consumimos, né? Então eu escolho se eu quero me alimentar hoje de arroz, de feijão, de cenoura, de abacate. Nós escolhemos aqueles alimentos que nos fazem bem, que geram um prazer gustativo, né? E isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de brócolis, tem pessoa que gosta de angu, tem pessoas que gostam de feijoada. Cada um tem um gosto e nós escolhemos esses alimentos. De modo geral, nós sabemos que os alimentos físicos que nos fazem bem são alimentos mais naturais, alimentos que estão mais próximos da terra, né? Os alimentos mais industrializados, o nosso organismo sente um pouco mais de dificuldade em digeri-los, né? Os alimentos mais naturais, eles encontram rapidamente uma ressonância energética no nosso organismo e o nosso sistema digestivo consegue absorver os nutrientes dele com mais facilidade, porque está mais próximo do natural, né? Quanto mais natural é o alimento, melhor é para a absorção dos alimentos. Só que é importante a gente perceber também que o momento da alimentação ele é fundamental para que a gente receba os benefícios da absorção dos nutrientes dele. O que nós estamos falando é que quando nós estamos nos alimentando, o modo como nós nos alimentamos faz muita diferença. Como, por exemplo, mastigar com cuidado, prestar atenção no sabor do alimento enquanto ele está nessa região gustativa. Quando a gente mastiga mais, a gente sente mais saciedade diante do alimento. Já perceberam que às vezes a gente chega para almoçar, para tomar café, numa correria muito grande, muitas vezes, pensando onde a gente tem que ir, onde a gente tem que chegar, a hora que a gente tem que fazer não sei o quê, e a gente come aquilo de uma maneira inconsciente, coloca aquilo tudo para dentro, sem sentir a experiência da alimentação. Então os alimentos eles descem de forma desigual, né? Nem sempre nós mastigamos devidamente cada alimento e também não sentimos o prazer da própria alimentação. E isso prejudica o estado digestivo, o processo digestivo. Ter horário também para se alimentar, horários regulares, também é muito importante. Acostumar o organismo a se alimentar em determinado horário. Dar um momento de descanso para o organismo também, porque muitas vezes não damos o momento para o organismo se refazer. Então isso tudo são contextos do processo de alimentação que favorecem esse ato. Agora, tem algo também no campo das energias que é o estado emocional que estamos quando estamos nos alimentando. Às vezes a gente vai se alimentar lembrando, pensando em tanta coisa negativa, ou às vezes as conversações durante a alimentação são conversações tão desequilibradas, as pessoas brigando durante a refeição, discutindo, e isso prejudica o campo energético também dos alimentos e o campo energético do nosso próprio corpo. Como dissemos aqui, igual foi realizada aquela pesquisa daquele cientista japonês, Dr. Emoto, que ele comprovou que a estrutura da água ela é influenciada pela energia dos nossos pensamentos. Isso foi uma pesquisa científica.
Então, quando os nossos pensamentos, quando as nossas palavras, que é a roupagem dos nossos pensamentos, são boas, elas harmonizam a estrutura molecular da água. E quando nossos pensamentos são de raiva, de desequilíbrio, de tristeza, quando as palavras que revestem também traz essa negatividade, a estrutura da água se desequilibra, a estrutura molecular da água. E aí veja bem, praticamente quase todos os alimentos possuem água na sua constituição. O nosso próprio corpo físico, mais de 70% é de água também. Então, de acordo com o estado emocional que nós estamos no momento da refeição, de acordo com as palavras que proferimos no momento da refeição, isso tudo vai mexendo na estrutura dos alimentos e na estrutura do nosso organismo no momento que nós estamos recebendo aquele alimento. Diante disso, nós podemos desorganizar essa estrutura dos alimentos e do nosso organismo, produzindo uma má digestão, uma má absorção dos nutrientes, desequilibrando esse processo tão importante que é a refeição, a alimentação, ou nós podemos harmonizar esse momento da refeição, esse momento da alimentação, com pensamentos positivos, com uma conversa mais equilibrada, com um ambiente mais harmônico no momento que vamos nos alimentar. Esse momento da alimentação é sagrado. Nós somos aquilo que alimentamos. O nosso corpo físico se constitui de acordo com aquilo que alimentamos. Bom, percebam só algo mais, um acréscimo nessa informação. Percebo que em todas as religiões se faz o uso da água. No movimento espírita, a água fluidificada, e no movimento católico, a água benta. Em todas as religiões, a água está presente. E perceba que quando nós consumimos uma água dentro do nosso templo religioso, seja qual for, aquela água parece que ela desce com mais harmonia, parece que ela traz uma energia que traz vida, e realmente traz. Porque a água ela é um ótimo condutor de energias espirituais, energia elétrica e também energias espirituais. Então, quando nós consumimos esse líquido em um ambiente de oração, de meditação, um ambiente onde a energia de paz está pairando, a água traz todas essas energias para dentro de nós mesmos. Então, quando nós estamos nos alimentando, também em nosso lar, em nossa casa, se nós criamos um ambiente propício a essa energia de paz, a essa energia de harmonia, nós estamos também impregnando nos alimentos essa mesma energia a qual iremos absorver. Veja bem, meus amigos, como é importante ter o cuidado com a alimentação. Bom, mas existem outros alimentos também, além dos alimentos físicos, que são os alimentos mentais. Da mesma forma que nós podemos escolher os nossos alimentos físicos, será que nós estamos escolhendo os alimentos mentais que estamos colocando dentro da nossa mente, dentro da nossa casa mental? E esses alimentos mentais podem ser várias coisas, são as experiências psicológicas que passamos durante o nosso dia, os tipos de conversações que temos. Será que nós estamos procurando ter conversações mais proativas, mais positivas com as pessoas no nosso dia a dia? Será que nós estamos escolhendo que tipo de diálogo queremos ter? Sobre qual assuntos queremos falar? Ou estamos caindo em conversações negativas, deprimentes, mórbidas, que nos traz uma visão pessimista sobre a vida, sobre a sociedade? Isso são os alimentos mentais. Já perceberam que às vezes nós chegamos perto de uma pessoa e temos um diálogo de 1 minuto ou 2 minutos e saímos bem? Puxa vida, como foi bom conversar com aquela pessoa. Uma energia tão boa, porque a conversa foi boa, a conversa foi positiva. Ao mesmo tempo,
Podemos também chegar em certos ambientes e perto de certas pessoas e começar uma conversa tão negativa, tão deprimente, que nós saímos mal, nós saímos com aquela sensação ruim. Então, nós temos a capacidade de escolher quais alimentos queremos colocar dentro da nossa casa mental. São os diálogos que escolhemos, são os livros que queremos ler, que escolhemos ler, os programas de televisão que escolhemos assistir, os vídeos na internet que escolhemos ver. Tudo isso vai trazendo uma quantidade de informações que podem ir iluminando o nosso inconsciente ou podem ir desequilibrando a nossa estrutura inconsciente, a nossa própria mente. Então, à medida que a gente vai escolhendo alimentos de luz, nós vamos iluminando a nossa própria estrutura psicológica de dentro para fora. A benfeitora Joana de Ângeles fala, nos seus livros da série psicológica que ela escreveu, que nós temos essa capacidade de ir iluminando os alicerces do nosso inconsciente, trocando e reeditando essas informações que estão dentro de nós para nos trazer mais alegria na vida, para nos trazer mais sensação de bem-estar. Se nós vamos nos alimentando muito de informações negativas, nós estamos enchendo o nosso inconsciente, os nossos registros inconscientes disso. E isso vai depois aflorar em comportamentos de estresse, depressivos. Então nós temos esse poder em nossas mãos, escolher, como naquela história oriental. Gostamos muito dessas histórias orientais porque sempre trazem muitas mensagens de ensinamento. E uma dessas historinhas conta que estava um mestre e um discípulo caminhando, e o discípulo vira para o mestre e fala assim: mestre, eu estou num conflito tão grande dentro de mim, porque eu tenho uma determinada situação na minha vida que eu, às vezes, tenho que fazer uma escolha. E eu tenho um lado dentro de mim que escolhe para um lado e um outro lado que escolhe para o outro lado. Eu vejo que uma parte de mim luta para eu fazer as coisas certas, mas outra parte me leva a fazer, às vezes, algumas coisas erradas. E eu fico nesse conflito, porque às vezes eu sou levado para lá, sou levado para cá. E aí o mestre virou para ele e falou assim: meu filho, você tem 2 dragões que lutam dentro de você. Porque lá eles usam essa simbologia dos dragões, né? Tem um dragão azul que ele te leva, te impulsiona a fazer o bem, a fazer as coisas boas que vão te trazer alegria. Mas tem um dragão vermelho que ele te leva, te impulsiona, te incentiva a errar, a cair, a fazer muitas vezes aquilo que é mais fácil, mas não aquilo que vai te trazer uma paz interior real. E esses 2 dragões, o azul e o vermelho, lutam dentro do palco da sua própria consciência. E aí, quando ele acabou de falar, o discípulo virou para ele e falou assim: mas mestre, qual desses 2 dragões vai ganhar essa luta? E aí o mestre vira para ele e fala assim: vai ganhar aquele dragão que você alimentar mais. Ou seja, está nas suas mãos a escolha, está nas suas mãos o poder, a escolha é sua. Se nós alimentarmos esse lado luz, na linguagem junguiana, dentro de nós, nós nos tornaremos luz. Se nós alimentarmos esse lado sombra, nós nos tornaremos sombra. Nós somos aquilo que escolhemos ser. Então, meus amigos, o estudo singelo de hoje é esse.
que possamos escolher os bons alimentos, que possamos escolher aqueles alimentos que vão trazer vida, que vão trazer paz, tanto o alimento físico, quanto o alimento mental, quanto o alimento espiritual. Que possamos sempre nos alimentar de coisas positivas, para que, em breve, nós também estejamos levando essas coisas positivas para o mundo, para que rapidamente possamos sentir essa positividade na nossa vida. Somos aquilo que alimentamos. Um grande abraço aos amigos, que Jesus continue com todos nós, muita paz.